Fala galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre frações. Vamos dar uma olhada em todas as operações com frações e eu vou dividir um pouquinho de explicação para a turminha de sexto ano que não viu regrinha de sinais ainda e para a galera de sétimo ano em diante, que eu vou trabalhar também com vários exemplos que envolvem números negativos. Então, bora lá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo. Vamos fazer a matemática chegar para o maior número de pessoas possível. Então vamos lá? Vamos começar com a soma e subtração de frações. Lembrando também, tem vídeo aqui meu no canal, nessa mesma playlist, mostrando por que quando a gente faz uma soma ou subtração de frações, a gente calcula o MMC, divide embaixo, multiplica em cima. Então tudo está explicadinho nesse vídeo. Aqui a gente já vai tocar bronca no método de resolução para agilizar o processo e fazer tudo acontecer direitinho. Então vamos junto? Vamos começar com a soma e subtração de frações. Olha só esse exemplo, ó. Então eu já coloquei logo de cara um exemplo com 3 frações envolvidas para já matar aquela ideia de que alguns vídeos a gente vê na internet de cara multiplicando cruzado, é legal aquilo, é macete, mas não serve para tudo. Então aqui a gente vai ver na prática como que funciona a continha deveras no raciocínio de frações. Primeiro passo, a gente vai igualar esses denominadores. Como que eu faço isso? Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 4 e o 5 no objetivo de encontrar um denominador comum para esses 3 carinhas. Então como que eu faço? Vamos lá. Começo a dividir por 2. O 3 não dá para dividir por 2, eu repito. 4 dividido por 2 é 2. E 5 também não dá, a gente repete. Divide por 2 de novo. Fica 3, 1 e 5. Agora eu divido por 3, que fica 1, 1 e 5. E finalmente por 5, que fecha todo mundo no 1. Terminou? 2 vezes 2 é 4. Vezes 3 é 12. E vezes 5 deu 60. Então esse MMC eu vou substituir aqui nessa continha, que vai ficar exatamente assim, ó. Copio as mesmas frações que apareceram ali, só que embaixo eu vou colocar o 60, beleza? E agora que eu coloquei esse 60, qual que é a nossa ideia? Olha só, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. A gente sabe por que faz isso lá no videozinho que eu já tenho aqui no canal, beleza? Então a gente tem o seguinte, olha lá, 60 dividido para 3 dá 20. E aí 20 vezes 2, 40. Significa que essa fração, para essa equivalente, precisou aumentar 20 vezes, beleza? Agora 60 dividido para 4 dá 15. 15 vezes 1, 15. E 60 dividido para 5 é 12. 12 vezes 3, 36. Agora eu tenho todos os meus denominadores iguais, o que eu vou fazer? Deixo ali o 60... Vou fazer 40 mais 15, que dá 55, e esse 55 eu vou fazer menos 36, que vai dar o valor 19, e esse é o resultado da soma dessas 3 frações. Sacou a ideia? Agora vamos apimentar um pouquinho, vamos colocar número negativo nessa história. Então galera, agora um exemplo com frações que tem regrinha de sinais. Falando sobre regrinha de sinais, tem videozinho aqui no meu canal que você aprende direitinho para não se preocupar e não errar esse tipo de coisa. Então, seguindo o nosso exemplo, quando tem parênteses, menos com mais sinais diferentes vai ficar menos. Então aqui eu tenho menos 2/3. Menos com menos, sinais iguais, fica mais 1/4. E menos com mais, sinais diferentes, fica menos 1/2. Essa é a minha continha que eu vou fazer. Agora olha só, vou pegar esses carinhas e calcular entre eles o meu mínimo múltiplo comum. MMC de 3, 4 e 2. Dá por 2, que fica 3, 2 e 1. Por 2, que fica 3, 1 e 1, e dá por 3, que finalizou todo mundo em 1. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Vai pegar esses carinhas e colocar embaixo, ó. Segue o sinal, menos, mais e menos. Embaixo a gente vai colocar o 12. Divide embaixo e multiplica em cima. 12 divide 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 divide 4, 3. 3 vezes 1, 3. E 12 divide 2, 6. 6 vezes 1, 6. Qual vai ser o resultado dessa continha então? Olha lá, ó. Mantenho 12 na parte de baixo. Gente, esse 8 e esse 6 estão negativos. Então se eu juntar esses dois carinhos, 8 negativo com 6 negativo vai dar menos 14. E aí eu tenho mais 3, ou seja, o 12 aqui, menos 14 mais 3, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Então vai ficar 11, 14 menos 3 é 11, e conserva o sinal negativo porque é um número maior. Resultado, menos 11 dozeavos. Beleza a ideia? Então entendido o conceito de soma e subtração de frações, vamos ver agora um exemplo de multiplicação. 2/3 multiplicado por 1/5. Como que eu faço?
Na multiplicação de fração, você multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 5, 15. E aí terminou. Está multiplicado. Fechou? Tem algumas situações que eu posso simplificar a minha ideia. Então, eu posso fazer assim. Exemplo, ó, 2 terços vezes 6 quintos vezes 1 quarto. Agora eu tenho uma multiplicação grande, poderia multiplicar todo mundo, mas pode ser que dê um resultado muito grande. Então olha o que eu posso fazer, ó. Sempre um carinha de cima com carinha de baixo, se der para simplificar, simplifica. Por exemplo, ó, esse 2 eu posso simplificar com esse 4. Lá vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Esse 3 eu posso cortar com esse 6. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então percebam que o resultado da minha conta ficou bem melhor. Continuando essa simplificação, eu ainda tenho, ó, esse 2 eu posso cortar com esse 2, que fica 1 no lugar, e lá ficou 1. Então ficou em cima 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5 vezes 1, 5. Olha aí o resultado, bem mais fácil do que ter que multiplicar todo mundo junto. Curtiu a ideia? Agora vamos ver um exemplo envolvendo regrinha de sinais. Então como que eu vou resolver essa situação? Primeiro de tudo, mais com menos na multiplicação vai ficar menos. Agora olha a fração, ó. Eu posso simplificar o 3 como 15, fica 1 e fica 5. E o 4 como 8, fica 2 e fica 1. Então 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. O resultado dessa continha, menos 2 quintos. Legal a ideia? Então, gente, multiplicação de frações é isso, não tem muito mistério. Vamos ver agora um exemplo de divisão de frações. 2 terços divididos por 1 quarto. Como que eu faço a divisão da fração? Tem professor aí na internet que mostra macetezinho, multiplicando cruzado, mas não sabe por que isso pode confundir em outras regras, como na regra de 3 e assim por diante. Então vamos entender na base o que significa. Para resolver uma divisão de frações, eu vou manter a primeira fração e multiplicar, ou seja, a divisão, eu viro o inverso dessa operação, que é a multiplicação. Com isso, essa minha segunda fração, eu viro ela de cabeça para baixo, ela vai ficar 4 sobre 1, ou seja, eu vou pensar no inverso dessa fração. Sacou a ideia? E agora é só a gente multiplicar. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 1 é 3, e aí está resolvido, sem mistério. Vamos colocar um exemplo com sinais para a galera de 7º ano para cima? Gente, como que eu faço isso então? Uma maneira diferente para representar a divisão. Mesma ideia, eu vou manter a primeira fração, que é o menos 2 quintos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é o mais 7 sobre 1. Qual vai ser o resultado disso? Mais com menos na multiplicação é menos. 2 vezes o 7, 14. 5 vezes 1, 5. E aí está resolvido para a gente. Então divisão de frações bem simples, agora é correr e praticar. Vamos ver agora um exemplo de potência com frações. Então o que significa calcular 2 quintos elevado ao cubo? Que eu vou pegar o numerador dessa minha fração e vou elevar ao cubo. E o denominador também vou elevar ao cubo. Como que vai ficar isso? Ó, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E 5 ao cubo, 5 vezes 5, que é 25, e vezes 5 de novo, que vai dar 125. E tá pronto, esse é o resultado, sem mistério. Cuidado com essa observação. Se eu tiver que calcular o 2 quintos sem o parênteses elevado ao cubo, será que muda o resultado? Muda. Quando tem o parênteses, eu vou elevar os dois carinhas ali ao cubo. Quando não tem, é só o carinha de cima. Então 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E o 5 aqui nesse caso, a gente só repete. Então olha como é diferente o resultado. Percebeu a ideia? Gente, se tiver número negativo nessa história, o que eu vou fazer com o número negativo? Eu vou lembrar da regrinha de sinal, gente. 1 menos elevado a um expoente par, o resultado dele é positivo. Se for um menos elevado a um expoente ímpar, o resultado dele passa a ser negativo. Então, 1 menos elevado a um expoente par é positivo. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. E aí está resolvido. Legal? Gente, cuidado com essa observação que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Se eu penso no menos 2 terços elevado ao quadrado sem parênteses, será que muda alguma coisa? Muda tudo. Então, olha só. Nesse caso, esse menos não está elevado ao expoente, portanto, ele continua ali mesmo que o expoente é par. Ele não tem nada a ver com a história. E o 2 ao quadrado vai ficar 4. E esse 3 ele não está elevado ao expoente porque não tem parênteses. Então, ele continua sendo 3. Olha a diferença dos resultados. Quando tem parênteses, muda tudo. É bastante importante, tem que ficar atento, tá?
Entendemos disso? Agora se liga nesse conceito de expoente negativo. Se aparece para você numa continha o 2 elevado a menos 3, o que indica aquele expoente negativo lá? Indica o seguinte, que você vai inverter o número e vai inverter a base. Como assim? Embaixo desse 2, quando não tem ninguém, tem 1. Então, quando aparece um expoente negativo, ele está pedindo para você inverter essa base. Então, ao invés de 2 sobre 1, eu vou escrever 1 sobre 2. E aí o expoente passa a ser positivo. Então, 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8. E aí está resolvido. Sacou a ideia? Vamos ver um outro exemplo. Ó. Vou colocar aqui para vocês. Menos 3 meios elevado ao quadrado. Só que agora eu vou colocar um quadrado negativo. Então, expoente negativo, o que ele está pedindo para eu fazer? Inverter a minha fração. Invertendo essa fração, ela vai ficar menos 2 terços. Significa que eu não mexi no sinal, tá, gente? Eu só inverti a fração em si. E o expoente passa a ser positivo. Então, olha lá, 1 menos elevado ao expoente par fica positivo. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. E aí está resolvido. Isso é expoente negativo. Curtiu a ideia? Agora vamos ver um exemplo de raiz quadrada de fração. Será que é difícil? Bora ver. Como que eu faço para calcular a raiz de 25/36? Qual que será a ideia? A ideia é você calcular a raiz do cara de cima e a raiz do cara de baixo. Ou seja, é como se fosse a raiz de 25 dividido pela raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6. E aí está resolvido. Só isso? Só isso. Raiz quadrada de fração não tem mistério, não tem segredo. Vamos ver um outro exemplo? Olha lá, ó. Raiz quadrada de 1 sobre 49. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 49, 7. Está resolvido. Fechou? Galera, então aqui ó, uma baita aula com bastante ideia de fração. Agora você vai lá estudar, praticar bastante, mas a gente viu um exemplo de cada situação. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha e bora fazer a matemática chegar ao maior número de pessoas. Aquele abraço para ti, até o próximo vídeo.